Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de óculos de sol unissex da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, inscreva-se no canal, se não é inscrito ainda, dê o seu like, comente a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ative o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e muito importante também, gente, acompanhe o vídeo até o final. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda de repente colocar esse óculos no seu rosto. Já pensou? É a nossa parceira Fonzag que tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão aqui na descrição para quem se interessar, tá bom? Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eram quase 8 horas da noite quando meu marido entrou pela porta. Ele andava estranho naqueles últimos dias. Eu não sabia dizer exatamente o que era, mas ele estava esquisito. O jeito dele nervoso, agitado, como se estivesse com algum problema sério. Até aquele momento, eu ainda não tinha perguntado nada. Podia ser alguma coisa relacionada a trabalho, por exemplo, e eu não queria me meter. Naquele dia, no entanto, eu estava disposta a descobrir o que estava incomodando esse homem. Mas olha, não foi nem preciso. Ele chegou, jogou a chave do carro assim em cima do sofá e já foi se abrindo. Sandra, eu estou precisando conversar com você. Claro, meu bem. O que foi? Em vez de responder, ele perguntou. Primeiro, me diga uma coisa. Você me ama? Mas me ama assim de verdade, para valer mesmo? Claro que amo, meu bem. Que pergunta. Tá, mas vamos dizer que eu tenha pisado na bola com você. Feito uma coisa realmente grave. Você seria capaz de me perdoar? Ele falou aquilo e eu já fiquei toda arrepiada, porque coisa boa não era. Pisada na bola? Mas como assim, Raul? O que você andou aprontando? Calma, eu já vou te explicar. De um jeito ou de outro você vai ficar sabendo mesmo. Sabendo do que, Raul? Pelo amor de Deus, fala de uma vez. Olha, é uma coisa muito chata. Sabe o que é? Eu me envolvi com outra mulher. É isso. Só que calma, calma. Antes de você falar qualquer coisa, me escute. Já não existe mais nada entre mim e essa pessoa. Tá tudo acabado. Olha, eu vi aquilo e me deu uma moleza tão grande no corpo que eu pensei que fosse até desmaiar. Meu coração disparou. Mas que história é essa, Raul? Se é alguma brincadeira? Infelizmente não, Sandra. Olha, não era a minha intenção. Eu nem sei como explicar. De repente aconteceu. Acabei me envolvendo com uma cliente lá da loja. E quando foi isso, Raul? Faz uns 3 meses e meio, 4. Mas já acabou, acredite em mim. Eu não tenho mais nada com ela. Bom, nessas alturas, não preciso nem dizer que eu já estava me debulhando em lágrimas. Olha, eu nunca imaginei que fosse passar por uma situação assim. Eu nunca desconfiei do meu marido. Que ele fosse infiel, que ele andasse com outra mulher na rua, nunca. E agora, eu ali olhando para o seu rosto, ele me contando que tinha me traído. Eu não soube nem o que fazer, muito menos o que dizer. Meu Deus, dizer o quê? Só consegui chorar. Só que o pior ainda estava por vir.
num fio de voz, eu perguntei: e você está me contando isso agora por quê, hein, Raul? Nessa hora ele baixou os olhos, suspirou e então disparou o tiro de misericórdia. Ela está grávida, Sandra. Está esperando um filho meu. Grávida? Não, Raul. Fala que não é verdade, Raul. Fala que brincadeira, pelo amor de Deus. Olha, me deu até uma tontura. Eu quase desfaleci. Um golpe atrás do outro. Não dava para acreditar. Parecia um pesadelo. Até 20 minutos atrás, eu estava em casa tranquila, à espera do meu marido, pensando que aquela seria uma noite igual a tantas outras que tinham passado. Só que não. Só que não. Ele dali a pouco entraria por aquela porta com 2 bombas na mão e jogaria as 2 sobre a minha cabeça. Primeiro, me contou que tinha uma amante, que havia tido um caso. E como se fosse pouco, 2 minutos depois, falou que a mulher estava grávida, esperando um filho dele. Já estávamos casados há quase 5 anos. Contando com o tempo de namoro e noivado, lá se iam quase 8 anos juntos. E desde que me casei, que eu vivia tentando engravidar sem sucesso. Aí, de repente, ele chega diante de mim, me conta que se envolveu com outra mulher na rua e, para completar, diz que a outra está esperando um filho dele. Aquilo que eu tentei durante quase 8 anos e não tinha conseguido. Um filho, meu Deus. Um filho que eu estava tentando lhe dar desde que a gente tinha se casado, antes até, já no tempo em que a gente namorava. Perdi o controle. Comecei a gritar, a bater no seu rosto. Fiquei histérica. Comecei a xingar, a pedir que ele fosse embora de casa. A revolta tomou conta de mim. Meu Deus, já é doído perdoar uma traição. Imagine uma traição com uma gravidez de acréscimo. Eu fiquei revoltada. Não consegui me controlar. A nossa casa ficava na parte dos fundos do quintal dos meus sogros. Ele então falou: bom, Sandra, do jeito que você está, não dá nem para a gente conversar. Quando você se acalmar, me procure. Eu vou estar ali na casa da minha mãe. Ele saiu porta fora e eu já me atirei no sofá aos prantos. Chorei, chorei, chorei até doerem os meus olhos. Meu Deus, ele não podia ter feito aquilo comigo. Eu não merecia. A minha vida era me dedicar a esse homem, a nossa casa, a nossa família. Para se ter uma ideia, a minha sogra não andava muito bem de saúde. E além de cuidar da nossa casa, eu ainda cuidava da casa dela. Limpava, lavava, passava, até comida eu fazia. Me dedicava de corpo e alma àquela família. Quase não tinha tempo para cuidar de mim. E tudo para quê? Para ser apunhalada pelas costas daquele jeito. Além de se envolver com outra na rua, ele ainda tinha aquela novidade. Aquela notícia, a outra estava grávida, esperando um filho. Um filho, meu Deus, um filho. Só eu sei como me senti. Depois que consegui me acalmar um pouco, se é que dá para dizer que me acalmei, resolvi ir atrás dele na casa da minha sogra. Nessas alturas, claro que ele já tinha contado a novidade para os pais. Até porque o clima não estava nada bom. Todo mundo com aquela cara de enterro. Ninguém falou um A. Eu entrei, fiquei encarando o meu marido durante algum tempo, depois o chamei para ir embora. Disse que queria conversar com ele lá em casa.
Quando ficamos a sós, perguntei: você jura que não tem mais nada com essa mulher, Raul? Claro que eu juro, Sandra. O único problema é essa criança. Eu não vou poder virar as costas para essa criança. O filho é meu. De um jeito ou de outro, eu vou ter de assumir, né? Tá certo. Tá certo. O que tá feito, tá feito. Quer dizer, então, que você me perdoa? Olha, Raul, eu vou botar uma pedra em cima disso. Mas você tem que me jurar que nunca mais vai aprontar de novo. Essa mulher, por exemplo. Eu vou querer conhecer essa mulher. Vou querer falar com ela. Não por ela, mas por essa criança que ela está esperando. Querendo ou não, você é o pai. Eu vou ter de aprender a conviver com isso. No fim, tudo acabou num longo e apertado abraço. Ele ficou me agradecendo, me fazendo juras de amor, dizendo que eu era uma mulher de ouro, que não sabia onde estava com a cabeça quando tinha se envolvido com aquela outra. Eu o perdoei, claro. Era meu marido, eu o amava. Mas olha, só Deus sabe o quanto foi penoso para mim. Toda vez que eu olhava para ele, eu via a sombra da outra a seu lado. Uma mulher cujo rosto eu nem conhecia. Aliás, quando falei que queria conversar com ela, ele não gostou da ideia. Puxa vida, Sandra, não sei não, viu? Acho melhor deixar tudo como tá. Já falei, eu já não tenho mais nada a ver com ela. O nosso único vínculo é essa criança. Deixa que eu resolva essa história do meu jeito, tá bom? Naturalmente que essa história se espalhou entre os nossos parentes todos. Não apenas entre os parentes, mas entre os conhecidos, os amigos. Os parentes do meu lado, por exemplo, só me criticaram. Me chamaram de trouxa para cima. Falaram que eu não devia jamais aceitar uma situação daquelas. Que eu devia era pedir a separação. Meu Deus, como é fácil falar quando se está de fora. Claro que eu não estava feliz. Claro que eu estava deprimida, decepcionada, triste. Mas o que eu podia fazer, meu Deus? Largar do meu marido? Pôr fim ao meu casamento por conta daquele deslize? Meu Deus, tem tantas mulheres nesse mundo que são traídas pelo marido e nem sabem, nem desconfiam. O Raul, pelo menos, tinha sido sincero comigo. Tinha me contado. Mais do que isso, pediu perdão. Sinal de que estava arrependido. Sim, porque ele poderia muito bem continuar me escondendo. Inclusive a criança. Por tudo isso, resolvi lhe dar um voto de confiança. Mas só eu sei como foi difícil. Toda vez que ele chegava atrasado do serviço, eu já ficava imaginando coisas. Que ele estava com a outra. É claro. Só eu sei o sufoco que foi. Apesar de não conhecê-la, a sombra dessa mulher me atormentava. Dia e noite. Tinha madrugadas que eu acordava suando. Cheguei até a sonhar com essa mulher. Mesmo assim, fiz de tudo para me manter firme. Já que tinha perdoado, precisava sustentar a minha decisão. Tudo para preservar o meu casamento. Alguns meses depois, num sábado, andando pelo centro, eu, minha mãe, minha irmã caçula, minha cunhada e o Raul. Eu e ele de mãos dadas, inclusive. Tínhamos ido ao shopping comprar umas coisas que estávamos precisando em casa. Quando, de repente, uma mulher parou na nossa frente e ficou estática,
encarando o meu marido. Olha, foi uma coisa tão repentina que pegou todo mundo de surpresa. Ela encarou o Raul, depois se voltou para mim e perguntou: quem é essa mulher, Raul? E o que você está fazendo de mãozinha dada com ela? Olha, o Raul ficou branco. Arregalou o olho e engoliu a saliva. Foi quando eu percebi que ela estava grávida. De modo que só poderia ser quem eu estava pensando. Só podia ser a tal Regina, a mulher com quem ele tinha me traído. A mãe do filho dele. Eu só não entendi aquela atitude dela. Até onde eu sabia, não havia mais nada entre eles. O Raul tinha me jurado que tinha terminado o caso, antes mesmo de saber da criança. A voz dele quase não saiu. Calma, Regina. Eu posso explicar. Explicar o quê, Raul? Quem é essa mulher? Tenho até vergonha da cena que se seguiu depois disso. A mulher começou a falar alto, a me xingar dos piores nomes possíveis. Isso ali, na frente de todo mundo que passava. Meu marido no meio, tentando controlar o tumulto, até que de repente, ela veio furiosa, veio com tudo para cima de mim e grudou no meu cabelo. Olha, foi um horror. Eu esqueci até que ele estava esperando um filho e grudei no cabelo dela também. Foi um verdadeiro escândalo. Eu nem lembro direito como tudo terminou. Só lembro que quando finalmente conseguiu nos separar, meu marido pediu à minha mãe e à sua irmã que me levassem embora para casa. Em vez de vir com a gente, ele foi levar a intrusa embora. Foi com ela que ele mais se preocupou, com a amante, deixando a mim, que era esposa, ir embora sozinha, com a minha mãe e a minha cunhada. Só eu sei como essa cena me marcou. Eu ali parada, no meio da rua, sendo consolada pela minha mãe, chamando por ele, e ele pegando a outra pela mão e se afastando na direção oposta. A amante com quem ele inclusive não tinha mais nada. Pelo menos era essa história que ele tinha me contado. Olha só, eu sei o quanto isso me doeu. Tudo bem que ela estava esperando um filho dele, mas e eu, meu Deus? Eu que era esposa legítima. Pela reação que ela teve, ficou muito claro para mim que eles continuavam juntos. Não tinham terminado o caso coisa nenhuma. Ele mentiu para mim. A mulher teve um ataque de ciúme ao me ver de mãos dadas com ele. Convenhamos, se realmente não houvesse mais nada entre os dois, lógico que ela não ia reagir daquele jeito. Talvez nem soubesse que eu era a esposa. Quem sabe nem soubesse que ele era casado. Pela atitude dela, era bem provável mesmo que não soubesse. Olha, me dói dizer isso, mas como a gente se engana com as pessoas. Foi, sem dúvida, a maior decepção de toda a minha vida. Eu nunca passei tanta humilhação, nunca. Eu acho que aquilo que aconteceu lá no centro me machucou mais do que quando fiquei sabendo da traição e da criança. Quando ele me contou, eu chorei, o peito doeu, o coração sangrou, mas, sabe, ver o meu próprio marido indo embora com aquela mulher, me deixando ali sozinha, no meio da rua, chorando, chamando por ele, foi muito doído. Que cena patética, meu Deus. Que cena constrangedora. Eu, a esposa, chamando por ele. Raul,
Você vai me deixar aqui, Raul? Raul! Vem cá, Raul! E ele segurando a mão da outra, da amante, com quem, segundo ele tinha me contado, já tinha até terminado, antes mesmo de saber que ele estava grávida. Uma ova! Mentira! Mentira! Ele mentiu o tempo todo. Eu não consigo apagar aquela cena da memória. Foi muito vergonhoso, foi humilhante demais. Quem acompanhava a confusão, e dezenas de pessoas acompanharam porque estávamos no centro, deve ter pensado que a outra era eu, e não aquela infeliz, até porque ela estava grávida. Eu não merecia passar por aquilo. Não depois de tantos anos me dedicando de corpo e alma a esse homem. Me doei por inteiro. E vejam só o que recebi como pagamento. Depois de tudo, naturalmente que eu não quis mais ver o Raul nem pintado de ouro. Ele ainda tentou se explicar, se justificar, mas eu estava decidida a parar de fazer papel de boba. Ele tinha me jurado que não tinha mais nada com aquela criatura. Só que vamos convir. Ela não teria tido aquela reação se realmente não houvesse mais nada entre eles. Claro que ele mentiu. Mentiu descaradamente, do jeito, aliás, que todo homem safado faz. Graças a Deus, minha sogra ficou do meu lado. Chegou a me defender quando eu expulsei o traidor de casa. Ele, claro, não quis aceitar. Que eu saí da minha casa? Nem pensar. Fui eu que construí essa casa, no terreno dos meus pais. Se alguém tem que sair daqui, é você, não eu. Foi a minha sogra quem me socorreu nessa hora. Negativo, Raul. Essa casa é da Sandra. Se vocês realmente se separarem, você que trate de arranjar outro lugar para ficar. Porque daqui a Sandra não sai. O errado dessa história é você. Não pense que eu vou ficar passando a mão na tua cabeça só porque sou tua mãe, mas não vou mesmo. Felizmente ela ficou do meu lado. Se bem que, nessas alturas, eu já não tenho tanta certeza se fiz bem em continuar morando aqui. E eu digo isso porque depois que foi embora, que saiu aqui de casa, o Raul acabou ficando ali mesmo, na casa da mãe, que fica na parte da frente do quintal. E mesmo não querendo, volta e meia, a gente se esbarra. Eu estou sofrendo demais com essa situação. Porque mesmo não querendo, eu continuo gostando dele. Já pensei até em lhe dar mais uma chance. Lhe pedir para voltar. Mas não sei se devo. Seria a mesma coisa que lhe dar um alvará para continuar me enganando. Sim, porque se o homem trai uma vez e a mulher perdoa, tudo bem. Todo mundo erra nessa vida, mas quando isso começa a se repetir, a acontecer direto, aí não tem jeito, não adianta perdoar. Tem horas que a gente precisa ter um pingo de vergonha na cara. Mas só eu sei o quanto dói esta separação. Um domingo desses, ele chegou a trazer a intrusa para almoçar na casa da minha sogra. Quer dizer, ele trouxe a intrusa para almoçar na casa da minha ex-sogra. Da janela, eu vi quando eles chegaram. Ela com a barriga desse tamanho. Me revirei de tanto ciúme, de tanto despeito. Fiquei com raiva dessa mulher. Se ela não tivesse se intrometido na nossa vida, eu continuaria feliz do lado do meu marido. Pelo jeito, eles continuam juntos. Está muito claro que ele vai assumir a mulher e o filho quando ela der à luz. Até a minha sogra, que sempre me adorou, que sempre me defendeu, tem se mostrado encantada com a chegada do primeiro neto. Não posso culpá-la em relação a isso. Aliás, nesses últimos dias, eu é que ando me sentindo uma intrusa,
Sinceramente, não sei até quando vou aguentar. Ah, meu Deus, como eu queria que tudo isso não passasse de um pesadelo. Como eu queria abrir os olhos e voltar à minha vida de antes, como num passe de mágica. A minha vida. A vida que aquela bruxa me roubou. Ah, como eu queria, meu Deus, poder acordar e ter a minha vida e o meu marido de volta. Ah, como eu queria.